Bem, galera, vamos fechar essas questões, vamos lá? Dá uma olhadinha, por favor, nessa próxima questão. Vamos lá, acompanha comigo a leitura. A toxina produzida pela bactéria anaeróbia Clostridium botulinum pode produzir a doença denominada botulismo, por impedir a liberação do mediador químico acetilcolina nas sinapses nervosas colinérgicas. Sob o nome comercial de Botox, é usada para minimizar temporariamente a formação de rugas faciais. Uma coisa maravilhosa. Explique por que o uso de pequenas doses injetáveis dessa toxina propicia essa minimização de rugas. Explique ainda por que latas estufadas podem indicar a contaminação do alimento nelas contido por Clostridium botulinum. Vamos tentar então acompanhar nessa questão. Olha para cá, por favor. A questão fala sobre uma bacteriose, uma bactéria de um gênero que você conhece muito bem. O gênero é Clostridium. E já de cara, quando você pensa em Clostridium, eu acho que é mais fácil vir à sua cabeça uma outra doença, que é o tétano. A bactéria chamada Clostridium tetani, ela pode causar o tétano. E por que eu fiz questão de me remeter a uma outra doença que não é da questão? Porque o tétano, acho que é mais famosa, até porque você toma vacina antitetânica e tem medo de prego enferrujado. Reparou o que eu falei? Prego enferrujado, para lembrar o seguinte, aquele prego enferrujado, ele está oxidado, então ali já você não encontra oxigênio, ou então você pode perceber também esse tipo de bactéria em solo, que é muito compactado, solo que às vezes encontra em parquinho, criança brincando, lesões ali podem ser perigosas, Mas vamos lá, respira fundo, vamos pensar o seguinte, por que contando essa história? Gênero Clostridium, ele é anaeróbio, e mais que isso, anaeróbio estrito, anaeróbio obrigatório. Nesse caso, então, temos um grupo de bactérias chamado Clostridium, que são anaeróbias. Bom, não queremos, por enquanto, a do tétano. Só para lembrar, eu sei que você sabe que a doença tétano, ela pode causar, obviamente, tetania, que é uma contração muscular exagerada, e isso, obviamente, vai comprometer os movimentos respiratórios, dentre outras coisas. Doença muito grave, por isso a vacinação é indispensável. Mas a questão não fala de tétano, não. Fala de uma bactéria que é parecida. Olha o nome, Clostridium botulinum, mesmo gênero, espécie diferente, mas o mesmo gênero. Não esqueça, nome de espécie tem duas porções. O primeiro termo, que é o termo referente ao gênero, e o segundo, que é o termo específico, o conjunto, nome de espécie. Então, essa espécie, Clostridium botulinum. Outra coisa, não dá bobeira. A prova é discursiva. Então, se por acaso tiver que escrever o nome de espécie, não esqueça. Você não está no computador, está à mão. Então, você pode escrever cada palavrinha, normalmente, e destaca não em itálico, mas sim sublinhando, grifando, ok? Tá, mas enfim, vamos entender o que a questão está pedindo para a gente, Ele fala o seguinte, volta a questão lá, por favor. Explique por que o uso de pequenas doses injetáveis dessa toxina propicia essa minimização de rugas. Bom, para explicar essa primeira parte da questão, vamos usar algumas figuras aqui interessantes. Olha, por favor, essa figura aí. Essa figura representa a unidade contrátil do músculo esquelético, chamado sarcômero. Essa figura está bem simples. E a gente representou aqui, pelo menos, apenas, nessa figura, esse filamento aqui, que é o filamento espesso, feito de miosina, e esse aqui que é mais fino, que é de actina. Miosina e actina. Todo mundo já ouviu falar sobre essas duas proteínas, que são as mais famosas proteínas do músculo. Cara, a contração muscular nada mais é que a interação das cabeças de miosina com as fibras de actina. Então, quando há essa interação, puxa para cá, e você repara que o sarcômero fica menor, ou seja, houve a contração muscular, houve a movimentação, graças, mais uma vez, à interação de miosina com actina. Bom, volta para cá. Na realidade, vamos aproveitar essa questão e tentar lembrar minimamente como acontece esse controle. Primeiro, todo mundo sabe o seguinte, que parte, como até a questão do enunciado disse, que tem o uso de neurotransmissor. O neurotransmissor, ele vem do estímulo nervoso. Então, algum neurônio manda, entre aspas, aquele músculo contrair.
Graças à interação na sinapse, na fenda sináptica, onde há a liberação de neurotransmissores. Nesse caso, qual é o neurotransmissor? Um muito famoso chamado acetilcolina. Bom, isso é por fora e acontece lá dentro, né? Quando acontece a ligação da acetilcolina com o seu receptor, dentro da fibra acontece um importante evento. Lembra lá de citologia em retículo endoplasmático? Você viu dois tipos, um chamado liso e outro chamado rugoso? Lembra disso? Bom, o retículo rugoso eu não quero agora não, eu quero do liso. Você viu várias funções do retículo endoplasmático liso. Você viu desintoxicação, você viu produção de lipídios, mas também viu de leve acúmulo, armazenamento de cálcio. Meu amigo, é isso que eu quero para essa questão. Quando acontece a liberação de acetilcolina na fenda sináptica, a ligação desse neurotransmissor com o seu receptor estimula a saída, estimula o efluxo do cálcio desse tipo de retículo endoplasmático liso. Só porque em músculo a gente vai usar outro nome, retículo sarcoplasmático. Então, mais uma vez, a chegada do neurotransmissor acetilcolina estimula a liberação dentro da fibra de cálcio. A partir de onde, Café? Saindo do retículo sarcoplasmático e entrando, olha para a figura, por favor, figura. Entrando em contato com todo esse conjunto aqui, o que de alguma forma vai permitir a interação de miosina com actina. O próximo slide te ajuda a entender minimamente o seguinte. Aqui você encontra a cabeça de miosina interagindo com actina, obviamente consumindo ATP, consumindo energia. Tá, mas está muito simples isso aí, Café. Eu não estou conseguindo entender onde entra esse cálcio que você acabou de falar. Né? Onde entra nessa brincadeira esse importante sal mineral que você acabou de falar, que saiu do retículo sarcoplasmático. Né? Olha o próximo slide que vai te ajudar. Cara, o que acontece? Os desenhos geralmente são muito simples. Eles apenas esquematizam a miosina e aqui de verde a actina. Aí você acaba ficando sem entender, né, como o cálcio vai participar da história. Na verdade, você encontra uma outra proteína, ou melhor, um outro conjunto, né, que se baseia em quê? Tropomiosina, que está aqui de azul, ó, de novo, tropomiosina e troponina, que está aqui, ó, pequenininho. Né? Qual é a ideia aqui? Enquanto não tiver o cálcio na jogada, esse conjunto de proteínas bloqueia a actina e impede a associação das cabeças de miosina com esse filamento aqui, com esse polímero. Mais uma vez, enquanto essa proteína, esse conjunto chamado tropomiosina estiver na jogada, esse cara que faz parte da miosina não entra em contato com a actina. Bom, quando o cálcio chega, olha a próxima figura, é como se houvesse a liberação da actina para entrar em contato com a cabeça de miosina. Então, há interação e, obviamente, haverá movimentação, haverá a contração muscular. Então, mais uma vez, o cálcio liberado do retículo sarcoplasmático permite que haja essa interação. Bom, volta para cá. Você percebeu, então, que graças à acetilcolina lá fora, que foi liberada pelo neurotransmissor e que entrou em contato com o seu receptor específico, isso possibilitou um efluxo de cálcio do retículo sarcoplasmático e esse cálcio conseguiu liberar a actina para que ela interaja com a miosina, com as cabeças de miosina. Até aí foi, não é isso? Só para fechar o assunto, como é que você percebe a brincadeira até então? Está assim contraído. Né? Como é que a gente tem que fazer agora para relaxar? Obviamente, retirar a primeira mensagem, o primeiro estímulo, que foi a acetilcolina. Retirando, graças a uma enzima chamada acetilcolinesterase, a interação vai deixar de existir, porque você percebe que haverá o fechamento dos canais de cálcio no retículo, bombeamento de cálcio para o interior do retículo sarcoplasmático, o cálcio, uma vez compartimentalizado, e deixa, agora volta para cá para a figura, o cálcio quando sai da jogada, permite que haja o bloqueio, mais uma vez, da actina e, obviamente, interrompa a interação da cabeça de miosina. Houve, então, um relaxamento. Bom, vamos lá. Você percebeu, então, o esquema básico de contração muscular.
Tá, mas vamos voltar à questão, vamos lá? Voltando aqui, ó, lá em cima, ó, aqui. Nós temos aí uma doença grave, botulismo. E eu quero saber a relação disso, né, também juntamente com o Botox, com essa doença. Lendo aqui ó, a pergunta mais uma vez, explique o uso de pequenas doses injetáveis dessa toxina propicia essa minimização de rugas. Então, olha só, voltando para cá, sem a acetilcolina, ela é impedida, não há interação com o receptor, sem essa interação com o receptor não acontece o efluxo de cálcio do retículo sarcoplasmático e sem esse efluxo de cálcio retículo não haverá a liberação da actina para a sua associação com as cabeças de miosina. Então, obviamente, não há contração muscular. Então, o que acontece? Aplicou aqui, ó, eu não preciso não, tá? Você pode até precisar, estou brincando, não precisa também não. Eu não preciso. Quando você aplica, você não consegue contrair, o que obviamente não te dá a expressão facial, né? E obviamente minimiza as rugas. Eu não tenho ruga, então você não consegue perceber isso em mim, né? Eu sou jovem ainda, né? Enfim. Bom, olha para outra parte da questão. Explique ainda porque latas estufadas podem indicar a contaminação do alimento nelas contidas por Clostridium botulino. Lembra que eu te falei, meu filho? Quando você pensa em Clostridium, você lembra também de tétano, é fácil lembrar de ambiente anaeróbio? Cara, é uma bactéria também anaeróbia, né? E aquela lata estufada quer dizer o seguinte, liberação de gás, oxigênio em virtude do metabolismo anaeróbio, no caso a fermentação da Clostridium botulino, nesse caso. Se você vir então isso no mercado, obviamente não vai comprar, né? Você pode morrer, porque é uma doença muito grave. Até aí tranquilo? Fácil essa, né? Vamos para a próxima? Vamos lá. Vamos lá aí, questão da UERJ. Recentemente, no Rio de Janeiro, recrutas da Marinha foram contaminados por vírus influenza tipo B. Esse vírus se replica de modo idêntico ao influenza tipo A, causador da pandemia da gripe suína de 2009. Lembra disso? Cite o tipo de ácido nucleico existente no vírus influenza. Explicite o mecanismo de replicação. Vamos lá então, ó. Olha para cá. É questão difícil, bem aprofundada, tá? Geralmente, a UERJ gosta de fazer isso, a UERJ gosta de cobrar detalhes em doenças, né? Vamos tentar fazer uma revisão dos mais importantes tipos de estratégias de replicação, né, com o próximo slide para você se safar. Né? Olha lá, por favor, ó. Nós temos aí nesse slide um esquemão bem resumido, né, de estratégias de replicação de vírus, né, como eles podem expressar o material genético, enfim. Né, por exemplo, aqui, ó, um que é muito famoso e você é obrigado a saber é o retrovírus. Aí vamos lembrar, ó, retrovírus apresenta o ácido nucleico do tipo RNA, graças a uma enzima que você conhece muito bem, chamada transcriptase reversa, a produção de DNA graças ao molde de RNA, né, que vai ser complementado e aí haverá produção do seu material genético que pode ser inserido no DNA da nossa célula, no caso o linfócito TCD4. Então aqui seria a reprodução, que essa sim é sua obrigação a saber em qualquer prova, do retrovírus, né, do famoso HIV, vírus da imunodeficiência humana. Esse é muito famoso. Continua no esquema. Um outro que também é bem famosão, né, infelizmente é muito famoso, é esse cara que está aqui, ó, o da dengue. É o da dengue. O da dengue é um vírus, ó, ssRNA+. O que isso quer dizer? Single strand, ou seja, fita simples. E mais que isso, positiva. E o que isso quer dizer? O que é positivo, ele já é automaticamente expresso como RNA mensageiro. Ele já atua como RNA mensageiro na célula. Né? Isso você encontra o vírus da dengue e também da febre amarela. Né? Eles são aí de RNA, fita simples, né? E mais que isso, positivo. Beleza. Só que o da questão, ela cobra um outro vírus, que é o influenza. O influenza é o vírus da gripe. O da gripe é outro, cara. É o RNA, no caso aqui, ó, esse cara aqui. Esse cara aqui é o RNA, no caso, a fita simples.
né? Single strand, fita simples. Negativo, o que isso quer dizer? Né? Esse RNA que está aqui, ele não atua diretamente como sendo RNA mensageiro, ele não vai atuar na produção das partículas virais. Esse cara primeiro tem que ser complementado, aí sim, esse complemento atua como RNA mensageiro para que haja a produção de proteínas que farão parte, por exemplo, do capsídeo, né, que envolverá o material genético desse vírus, né, ele é um vírus encapsulado, né, enfim, para que haja reprodução desse vírus. Então aqui você encontra a estratégia típica, né, de RNA, ou melhor, do vírus influenza. Né? Então vamos voltar aqui à questão, né, ó. Cite o tipo de ácido nucleico existente no vírus influenza. Você já viu o tipo de ácido nucleico RNA. E mais que isso, fita simples. E mais que isso, negativo. Aí você pode usar essa informação para responder o resto. Explicitar o mecanismo de replicação. Esse cara tem que ter o complemento desse RNA e esse RNA atua como mensageiro para que haja a produção de partículas virais de proteínas que formarão, por exemplo, o capsídeo desse famosíssimo vírus. Olha para cá. Até aí, tranquilo? Fácil, né? Facinho. Quer dizer, fácil agora, né? Mas na prova realmente questão complicada, o cara ter esse tipo de pensamento durante a prova. Né? Muito mais comum se cobrar, por exemplo, HIV, né? Detalhes do que detalhes sobre o influenza. Né? Então não é que realmente é questão muito fácil, não. Bom, próxima questão, vamos lá, aproveitar o tempo aqui. Parasitas utilizam diferentes estratégias para sobreviver e proliferar. Plasmodium falciparum, causador da malária, e Taenia saginata, que causa teníase, precisam de 2 diferentes hospedeiros para completar seu ciclo de vida. Para cada um desses parasitas, cite o local dentro dos hospedeiros onde se alojam e explique a importância de se alojarem nesses locais para o sucesso de seus ciclos de vida. Vamos lá, olha para cá, por favor. Bom, ele pediu aí 2 doenças bem diferentes, não é isso? Uma é uma protozoose, e que isso quer dizer uma doença causada por um protozoário, uma doença muito famosa que mata milhões de pessoas no planeta, né, a malária. E a outra uma verminose, e mais que isso, causada por um plateuminto, um verme chato, né, que é a teníase. Né? Vale ressaltar, né, que tanto no primeiro caso, do plasmódio, como no segundo, existem várias espécies. Não esqueça, de novo, tem várias espécies de plasmódio e várias espécies de Taenia. Né? A questão pediu, nesse caso a questão, plasmódio falciparum, e no caso na teníase, ele citou Taenia saginata. Né? Enfim, bom, ele falou sobre hospedeiros. Né? São 2 doenças que tem um ciclo aí de parasitas heteroxeno. E o que isso quer dizer? Tem 2 hospedeiros, né? No caso, diferentes hospedeiros. No caso, um deles é o homem, né? E um outro animal, né? Que não a gente. Bom, vamos fazer a primeira letra A, que ele pediu o plasmodium. Bom, essa acho que é um pouquinho mais complicada que a outra, que é muito mais fácil. Né? A letra A fala de plasmodium, né? O gênero que causa malária. Vamos lembrar, o vetor de malária não vai achar que é Aedes aegypti, cara. Você tem essa mania. Não. Qual é o mosquito? Anófilis. É um díptero. O anófilis é ele que transmite, é o vetor da porcaria da malária. Bom, obviamente isso só é possível porque esse tipo de protozoário se instala no aparato bucal do mosquito e passa para o nosso organismo durante o repasto, ou seja, enquanto ele suga o sangue. Tá. E no nosso corpo, qual vai ser a estratégia, digamos assim, desse parasita? Além de passar no fígado, que eu sei que você sabe que acontece isso, na parte final da reprodução dele no nosso corpo, ele dá uma passadinha nas hemácias e fica ali se proliferando. Então, é que você sabe que o principal sintoma de malária são picos de febre, né? Naquelas situações em que há liberação, ou melhor, ruptura das hemácias. Enfim, estando no sangue, isso permite, obviamente, que quando outro mosquito anófilis sugar o nosso sangue, ele adquira o protozoário e possa passar adiante, mais uma vez, pelo aparato bucal para outros indivíduos. Letra A foi? Facinho, facinho, né? Letra B, Taenia. Vamos lá? Como é que se pega a Taenia? Nesse caso, a Taenia saginata. Comendo carne de quê? Boi, vaca.
Se fosse Taenia solium, seria Taenia, ou melhor, se fosse Taenia solium, seria carne de porco. Ele quer saginata, boi e vaca. Bom, como acontece esse tipo de situação? Eu prefiro decorar do homem contaminado, tá? O homem contaminado está doente, pelas fezes libera ovos, ambiente sem saneamento básico, um indivíduo liberou as fezes no ambiente não adequado, onde há, por exemplo, boi, pasto, o ovo é microscópico, o boi não vai ver aquele micro-ovo, ingere o ovo. Dentro do boi, apontei para mim, né, mas não sou boi não, dentro do boi acontece a formação da larva, né? Qual é a larva? Cisticerco. E o cisticerco se instala onde? Na musculatura. E a musculatura nada mais é que a carne que a gente come. Então, olha a estratégia. Se instala na carne, que é o músculo, ok? O camarada come essa carne mal passada e adquire a doença. Agora, vamos lá. O indivíduo agora que o ser humano pegou essa carne mal passada, a carne com a larva, a carne com o cisticerco, passando pelo tubo digestório, passando aqui pelo estômago, começa a ativar essa larva e começa a estimular o seu crescimento. Passou para o intestino, no intestino começa a crescer pra caramba, formando lá a solitária, a adulta. Intestino, cara. Autofecundação, um proglote engravida outro proglote, liberação de proglotes grávidas, cheias de ovos pelas fezes. Se instala no intestino para poder recomeçar o ciclo através da liberação das fezes contaminadas, proglotes grávidas. Foi ou não foi? Fácil ou difícil? Essa foi tranquilinha, não é isso? Pessoal, espero que vocês tenham gostado das questões. Caso tenha dúvida, grita que eu apareço. Grita alto, beleza? Um abraço, tchau, tchau.